Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do Primo Síndico com um grande irmão da igreja e um grande profissional da área de energia. E hoje a gente vai falar sobre os grandes ganhos que esse tipo de tecnologia, né, traz para o seu condomínio. Então, você que trabalha com condomínio, por gentileza, se você não sabe mais o que fazer com a sua conta, preste bem atenção ao que você vai fazer hoje, ao que você vai escutar hoje, porque a gente vai entregar diversas soluções para você através de uma metodologia de trabalho que traz resultado para o síndico e para o condomínio. Então, preste bastante atenção e vamos ter aqui um grande podcast que vai trazer grandes resultados para você. Queria agradecer, João Anderson, que você é um cara, primeiramente, de Deus, né? Obrigado. Agradecer sua presença, honrar aqui sua presença. E quero te dizer que foi uma honra muito grande você ter aceitado o convite aí para nós. E queria que tu falasse um pouquinho aí do teu trabalho, de como tu desenvolve ele na parte de energia solar e o que é que tu pode trazer para o nosso seguidor, né? Já hoje, de benefício, tanto para a casa dele, quanto para o condomínio dele. Sim, primeiramente agradecer a Deus, né? A gente está muito honrado, Renan. Quero dizer que é recíproco aquilo que a gente tem carinho por você. Você é uma pessoa que eu desconheço se existe alguém que tem essa preocupação de levar tanto conhecimento, né, dentro dos seus clientes, de seus amigos, quanto para os seus colaboradores na sua empresa. Eu já estive lá algumas vezes e nós vimos a tua preocupação em sempre fazer com que eles cresçam, né? E, consequentemente, você leva para os seus clientes, né, os condomínios, que hoje nós vivemos muito dentro de um mercado onde existem vários profissionais, mas profissionais que não estão muito preocupados em levar benefícios, estão muito preocupados em tirar. Então, eu acredito que esse é o teu grande diferencial, é essa preocupação. E em tudo, né? Quando a gente se preocupa com o próximo, em fazer algo de bom para ele, Deus ele se encarrega de nos abençoar. E você, né, que está aí nos assistindo nesse momento tão importante, precioso e valioso, eu quero te dizer que hoje o segmento, né, de energia, assim, o Renan tem até mais propriedade em falar na questão de números quanto aquilo que eleva as despesas de um condomínio, né? Nós, como profissionais dessa área, eu não me apresentei, meu nome é João Anderson, né? Eu já estou aí nesse segmento há alguns anos. Nós já nos deparamos com vários cenários, né? Desde a época em que a energia não era regulamentada, né? O sistema de energia era regulamentado, o governo regulamentou, abriu um leque para outras demandas energéticas e, consequentemente, isso começou a se popularizar. E tudo que é tendência não tem volta, né? O Uber foi uma tendência, não teve volta, o iFood foi uma tendência, não teve volta, e isso está acontecendo com a energia, né? Hoje, eu tenho certeza, se você não sentiu o impacto no mês passado, você vai sentir agora na próxima fatura de energia, que é quando agora o governo, né, a ANEEL, anunciou a tarifa amarela, né, a bandeira tarifária amarela no mês anterior, que ela equivale a um percentual em cima de 100 kWh mês, a cada 100 kWh mês, e agora anunciaram a bandeira tarifária vermelha. E olha que nós acende um alerta aí, porque agora que nós estamos em junho, então ainda está chovendo, né? Tecnicamente é isso. Então para de chover e aí o valor do quilowatt vai aumentar bastante e isso vai elevar o custo, as despesas condominiais, que acaba apertando um pouco os síndicos, né, na hora de terem aí uma economia. Mas existem soluções hoje, práticas, e é isso que nós estamos trazendo aqui. O Renan, muito bem colocado, né, trouxe aqui para vocês essas opções, né, e aquilo que está acontecendo. E então hoje a energia solar, muita gente colocou ali como que não é mais viável depois dos projetos de leis, da PL 14.300, né, que foi de janeiro de 2022, e não vale mais a pena. Eu quero dizer para você que ainda vale muito a pena. Eu quero até simplificar. Antes você investia um carro
e você tinha 5 de retorno ao longo de 25 anos. Hoje você investe um carro e tem 4. Ainda assim é lucrativo, né? Tendo em vista que o governo ficou com um carro desse aí que antes não tinha, mas isso regulamenta e faz com que o cliente ele tenha uma segurança, né? Na hora de cobrar os seus direitos. Então é justo, digamos assim. Então, hoje, Renan, a gente acaba se deparando, eu participei de algumas assembleias, não tantas quanto você, mas já participei de algumas assembleias e a gente vê números lá alarmantes quando se fala de energia. E assim, fazer um sistema de energia solar para o seu condomínio, ou você, nós também vamos falar um pouquinho sobre a questão do Mercado Livre, do que essa PL 14300 ela abriu, né, de leque, de possibilidades e de facilidades para que esses condomínios, mesmo que não tenham um recurso imediato, eles possam trazer essa economia para o condomínio sem investimento, sem adesão, sem fidelidade. Então existe uma praticidade e uma forma de você ter economia imediata mesmo sem investir, certo? E tendo em vista isso, nós temos a energia solar, que é vamos dizer assim, é o carro-chefe hoje dessa revolução energética que está acontecendo no país. Nós temos a eólica, mas é caro, né, se montar um sistema eólico, mas hoje a gente tem um sistema de energia solar. Então hoje você pode substituir a tua responsabilidade, porque todos os meses você paga a sua conta de energia, faça sol ou faça chuva. A gente torce para que chova, para que não tenha que ligar as termoelétricas e as bandeiras subirem. Mas faça sol ou faça chuva, você tem a sua despesa fixa ali todo mês com energia elétrica. Isso é fato, certo? Então o que acontece? Hoje você pode, condomínio, tanto o síndico aí levar para o condomínio, você tem a opção de levar um sistema de energia solar, onde você vai fazer uma troca de responsabilidades durante 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, não sei. Isso aí é de acordo com uma proposta que a gente pode fazer, personalizar, né? E não somente a nossa empresa, mas tem muitas empresas sérias no mercado que também fazem esse tipo de serviço. Mas nós fazemos toda uma análise técnica, né, baseada no consumo que ele tem ali. Lembrando que é muito importante, viu, Renan? Você, cliente, ter essa ideia de trabalhar com uma empresa séria, uma empresa que tenha CREA, que tenha um engenheiro próprio, que tenha o seu registro junto ao CREA. Para quê? Para te dar uma segurança, uma análise técnica, que vá te gerar realmente aquele benefício que você está contratando. Porque a gente tem visto coisas absurdas, né? E você também tem visto aí notícias, né, de telhados desabando, por exemplo. Não é que não deu certo. Não é isso. É porque a empresa não fez o estudo técnico que deveria fazer. E o cliente que está contratando, ele não tem esse conhecimento. Isso parte da empresa. Por isso essa preocupação. Nós temos aqui, no Maranhão, nós fomos um dos pioneiros a conseguir financiamento junto a uma instituição, um banco. Na época só o BV, hoje já tem umas outras 2 instituições que fazem o financiamento 100%. Então não precisa o condomínio entrar lá no fundo de reserva dele, pegar o recurso e investir. Não tem essa necessidade. Então o condomínio paga... Aqui a gente tem condomínio que paga 30 mil, não tem mais, né? Acredito. Tem um que paga 30, tem um que paga 25, tem outro que paga 12. Então a gente tem de todo tipo, né? Cliente que paga 12, às vezes você vai pegar para viabilizar, ele vai praticamente pegar todo o fundo de reserva. Não há necessidade. Nós temos um condomínio aqui, parceiro nosso, cliente nosso, que é bem conhecido, inclusive, ele pegou uma parte do fundo de reserva e aplicou, deu uma entrada. Para quê? Eles pagavam, só para vocês terem uma ideia, isso vai fazer 3 anos atrás, eles pagavam 9 mil reais de energia. Isso há 3 anos atrás. Se eles tivessem ainda com a energia no modelo tradicional, que é vindo da Equatorial, que é a nossa concessionária, não tivesse o sistema próprio, eles estariam pagando pelo mesmo consumo algo acima de 10 mil. Por quê? Porque o que você paga hoje não é o que você vai pagar ano que vem tendo o mesmo consumo.
A inflação e o preço do quilowatt. Exatamente. A inflação ela vai puxar aí de 15% a 17% ao ano. Então, quando você pega uma troca de responsabilidade, e aí vai um grande insight, né, para o condomínio que está cortando aí os gastos. É o quê? Investir em energia fotovoltaica. Essa é a tendência do mercado. Você vai pegar uma responsabilidade, você paga aí 8 mil, vamos botar 10 mil reais de energia. Então você paga 10 mil reais de energia mês, você vai optar por um financiamento. Então financiou em 5 anos. Para gerar essa mesma energia que você paga 10 mil para a concessionária, você vai pagar em torno de R$ 7.500 a 8 mil por mês em um financiamento. Então, eu deixo de pagar algo que não é meu, porque daqui a 5 anos você vai continuar pagando porque não é seu. Mas se você fizer um sistema de energia solar agora, fotovoltaico agora, daqui a 5 anos você vai estar livre dessa parcela. Você não vai mais pagar, você vai pagar as tarifas, né? Você vai pagar a iluminação pública, que essa aí não tem como você não pagar, porque é municipal, é uma contribuição municipal, e você vai pagar uma taxa de fio B por quilowatt injetado, que tudo isso a gente apresenta na proposta para o cliente, que é muito importante também. Então, assim, você tem um payback de um projeto desse, que ele se paga em, no máximo, 3 anos. Excelente. Desconheço projeto melhor do que esse. Não é exatamente. E hoje não existe assim nenhum tipo de investimento que você tenha um retorno tão rápido e outra com um TIR, com um fluxo de caixa ali muito grande. Só para você ter uma ideia, num projeto desse de mais ou menos 8 mil, 10 mil quilowatts, a gente está falando de 120 mil ao ano. 120 mil ao ano. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 25 anos, que é o que eu vou ter de garantia ali nesse... 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de reais. Então, eu tenho aí algo em torno de 2 milhões e 200 mil reais de retorno de investimento. Então, assim, é algo incrível. Agora, imagina você pegando... Você agora, um condômino lá, né? Que tá com uma vontade de... vai para a assembleia, vai votar junto com o síndico, com o condomínio... para voltar para vamos cobrir a quadra, o estacionamento, pegar esses 2 milhões de reais, dá para fazer muita coisa em benefício da comunidade dentro do condomínio. Sim. Então, o que a gente oferece? Não é apenas economia na conta de energia. Quando a gente vai falar para um cliente, a gente está vendendo ali para ele a ideia de quê? De que agora a energia que ele vai economizar vai pagar o churrasco dele. Vai pagar a férias do fim do ano com a família dele. Porque ele vai ter essa troca de responsabilidade. E aí eu pergunto, e daqui a 5 anos? Sim. Se você não fizer, você vai continuar pagando e nunca vai ter um sistema dentro do seu condomínio. Então eu não sei o que te falaram, não sei o que te disseram, mas uma coisa eu posso te garantir com informações precisas, que energia solar ainda é muito viável. E se você não fez porque ainda não parou para conversar com uma empresa séria, e nós nos deixamos aqui à disposição, viu, Renan? De todos os teus clientes, de todos os teus ouvintes, de todos os teus seguidores, nós nos deixamos à disposição de fazer toda essa análise técnica, todo esse projeto estruturado, sem custo algum, independentemente se o cliente vai fechar com a gente ou não. Eu já ajudei condomínios a irem ali fechar com uma outra empresa, porque de repente era de alguém, do morador, do condomínio, isso, aquilo. Claro, destrinchando as especificações. No contrato, tem que ter um jurídico, né, que seja muito bem montado para fazer uma análise. Eu costumo dizer assim, quando a gente fala fidelidade, às vezes a gente vê empresas aí que fidelizam, que querem amarrar o cliente no contrato de 1 ano, ou 2 ou 3 de energia, né? Eu falo, a gente não faz um contrato de fidelidade porque a nossa taxa de retenção é grande, porque a gente entrega, a gente promete em contrato, a gente entrega lá. Então não há uma necessidade disso. Mas existem hoje empresas que fazem essa amarração. E aí a gente entra agora, falando rapidamente, de um ponto muito importante, né? Que é a questão, tu vai aí me dizendo aí os Sim, horários, tá né? tranquilo. A gente tem aqui uma questão hoje muito importante.
há 20 anos, vamos dizer assim, eu digo, nós, meros mortais, já compramos energia da Equatorial no modelo tradicional a vida inteira, né? Mas quando a gente vai para dentro desse universo, a gente vê grupos como JBS, Coca-Cola, Riachuelo, Cacau Show, que já compram energia no que a gente chama de mercado livre de energia, né? Ou seja, o mercado livre ele já existe há anos. Então, assim, são grandes players, né, que adquirem, que compram sua energia com 30%, 35%, 25% de economia. Sem investir nada. Sem investir nada. Então o cara tá lá economizando. Por exemplo, a gente pega aí uma fábrica, uma indústria dessa, o cara paga 2 milhões de reais de energia, 1,5 milhão fácil. Fácil. Se a gente bota 10% em cima disso, nós já estamos falando de uma economia de absurda, de 200 mil, 150 mil mês. Se a gente joga para 20%, 30%, esse número aumenta. Com certeza. Sem eles terem um investimento de capital. E esse dinheiro sendo reaplicado no seu negócio. Só que nós que estamos, né, um pouco atrás desse avanço, mas que estamos sendo empurrados pela tendência, nós temos que entender que essa é a hora de nós acordarmos. E eu falo isso para clientes pequenos, residenciais, comerciais, industriais, que estão deixando de ganhar muito dinheiro, de guardar muito dinheiro, né, com apenas o fato de assinar um contrato de adesão onde a energia vai ser injetada na rede da Equatorial e vai chegar até ele. Então, sim, hoje nós temos, por exemplo, acredito que com esse novo ajuste que vai ter, nós vamos passar de R$1 no quilowatt. Então, hoje é o seguinte, você aí paga... E aí nós temos, viu, Renan, um negócio muito interessante, que todos os condomínios que fecham energia solar para as áreas comuns com a gente, fazemos uma ação, nós vamos até o condomínio, nós fazemos uma ação de 1 mês, todo sábado, domingo, alinhado com o síndico, alinhado com o conselho do condomínio. Nós vamos ali todo sábado, todo domingo, sábado e domingo durante 1 mês. Nós ficamos na área, normalmente é na área de lazer ali, onde for a melhor área, e nós ficamos lá cadastrando as contas desses clientes para que eles recebam desconto na fatura sem investimento, sem adesão e sem fidelidade. Muito bom. Então o cliente... Pessoal, vocês estão escutando aí? O que ele está dizendo aqui? Que qualquer morador consegue um desconto na conta sem investir nada. Então, quem desejar esse tipo de benefício, chama aí o João Anderson e faz o trabalho aí com ele de cadastro. Ele está aí no nosso Instagram. Cadastra a tua empresa, cadastra a tua casa, cadastra tudo que tu puder para que você tenha esse benefício sem investir nada. Isso. Agora, uma pergunta. Se a pessoa quiser investir e zerar a conta, tu também atende? Pronto. Para hoje, quem te procurar, tem alguma condição especial para eles? Tem sim. A gente consegue... a gente tem as opções. A pessoa pode fazer, o condomínio vai fazer ali o sistema dele, né? O sistema de energia solar. E aí a gente vai ter algumas condições especiais aqui para teus ouvintes, teus seguidores, as pessoas que te acompanham. Nós vamos ter taxas diferenciadas. Nós estamos aí com um feirão durante todo o mês de junho, né? Onde nós estamos com... E o interessante, Renato, falar nisso, porque assim, tem muita gente que não entende, mas nós estamos aqui justamente levando informação para você. E o que é mais interessante ainda, que é de graça essa informação aqui que o Renan está dizendo. É dinheiro. É dinheiro. Vai dar ROI. Exatamente. Então ele está aí investindo, né, toda essa bagagem de conhecimento com várias pessoas que ele traz aqui, que a gente sempre acompanha aqui quando pode. E assim, para você, porque às vezes tem muita gente que simplesmente deixa de economizar dinheiro por não entender e às vezes não vai buscar. Tudo bem. Mas nós estamos dizendo hoje aqui para você que, por exemplo, você investindo agora no teu sistema lá de energia solar, você que mora num apartamento e quer fazer na casa da sua mãe para que ela tenha o consumo lá e jogue o excedente para o seu apartamento, também pode. E aí ela tem a economia de investidor, né, que aí chega até 85%, 90% de economia. Então, vejamos, se a pessoa paga ali R$1.000 na conta de energia, ela vai pagar 700 ela vai deixar de pagar 700, 750, ela vai ter uma economia aí de 750, R$800 mês
né? Isso ao longo, eu costumo dizer, dá uma moto por ano. Então... Não é brincadeira, pessoal. Não perca aí a oportunidade de se cadastrar, de trazer o teu benefício, ou indicar alguém, ou ver alguém que está gastando muito com energia para que venha ter esse benefício. Exatamente. E aí a pessoa, ela... Um exemplo, João Anderson, uma pergunta assim prática. Se a minha conta dá R$1.000, quanto eu precisaria investir em média para fazer a cobertura desses R$1.000 por mês? Pronto, perfeito. Hoje, eu vou lançar aqui para vocês, para teus ouvintes, teus seguidores, quem hoje consome aí 1.000 kW mês, nós estamos fechando aqui hoje o que equivale a R$20.000. Tá? Outras empresas aí vão ficar até malucas. Então tu vai fechar por 20 mil para cobrir uma conta de R$1.000. R$1.000. Pronto, então é um payback de 20 meses. É isso que você está falando? Exatamente, 20 meses. Perfeito. Pronto, muito bom, gente. Então quem desejar fazer essa aquisição pode chamar diretamente o João Anderson, certo? E se você tem um condomínio que tem essa disponibilidade de caixa ou não tem nenhuma negativação, pode também financiar. Então você pode ir por essa linha também, tá bom? E o melhor, e aí uma pergunta daquilo que eu estava falando, é o quê? Você não vai ficar com duas responsabilidades. Então, por exemplo, hoje no condomínio você paga ali R$5.000 de energia. Você vai optar por um financiamento de R$4.000, certo? A parcela. Você tem uma carência de até 120 dias para começar a pagar. Por que até 120 dias, 90 dias? Eu, como empresa que estou sendo contratada, eu tenho em contrato até 60 dias para montar esse sistema, certo? Normalmente minha média é 40 a 45 dias. E hoje nós também temos um diferencial, viu, Renan? Nossa empresa ela se preocupa tanto com o bem-estar do cliente que nós só pegamos o recurso do cliente ali, do banco, da liberação, depois que nós temos o parecer de acesso aprovado pela concessionária, que no caso aqui é Equatorial. Porque o que acontece? Quando a PL 14.300 ela foi aprovada, as concessionárias agora elas têm que fazer um estudo de carga da rede que vão dizer se eu posso ou não ligar o meu sistema. Não é mais eu que vou dizer eu quero meu sistema e pronto. Não é. Agora é a Equatorial que vai dizer se ela vai ligar ou não o teu sistema. Então, para que isso não aconteça, nós entramos com toda a parte de engenharia, nós fazemos investimento como empresa, nós aplicamos esse investimento e se a Equatorial disser que está tudo certo, tudo ok, aí nós vamos para a parte contratual para receber o recurso do cliente. Porque vejamos, se nós damos a entrada num financiamento desse com uma carência de 90 dias e o banco e a concessionária diz assim, depois de 15 dias, ela diz assim, esse parecer está reprovado, você não pode ligar esse sistema porque a rede não aguenta aí. Nós vamos ter que fazer uma adequação. Essa obra pode levar até 1 ano. E aí? Então o condomínio ele vai chegar à parcela do financiamento dele, porque ela não quer saber se a Equatorial aprovou ou não. Então nós temos essa preocupação. João Anderson, e qual o meu custo disso como cliente? 0. Se a Equatorial fizer isso, todos os custos são nossos. E aí também eu fico tranquilo e eu durmo o sono do justo. Não vou ficar sonhando com, meu Deus, com nenhuma coisa que me tire minha paz. Então, nós temos um investimento alto, porque eu invisto no projeto, eu invisto na engenharia, eu faço o estudo de viabilidade técnica. E se a concessionária aprovar, bem, nós seguimos. Se não aprovar, nós aguardamos ela finalizar todo o trâmite e seguimos com o processo. Nós temos aqui vários clientes de condomínio que, graças a Deus, hoje nós não somos uma empresa que apenas vendemos, mas nós prestamos todo o pós-venda com esse cliente, né? O que facilita esse relacionamento e a gente acaba sendo indicado por outros clientes, né? Recentemente agora nós fizemos num condomínio, até parceiro seu, e aí nós também colocamos, já temos alguns condomínios que já estão em tratativas finais. Então, nós temos condomínios que já pegaram o investimento em via do payback, já investiram numa quadra de areia, né, de beach tênis lá para o condomínio, com a economia do condomínio. Outra coisa que é muito importante, viu, Renan? Você que vai fazer o orçamento para o teu condomínio, chame a empresa. Para quê? Para ser sabatinada, para ser ali, sabe, para os condôminos gerarem e entenderem qual vai ser o benefício
que ele vai ter? A primeira coisa que pergunto na Assembleia. Qual é o benefício, né? Qual é o benefício? E a segunda é, vai ter taxa extra? Sim. Então vamos lá, pessoal. A gente está falando aqui de soluções. Você que não tem o dinheiro para investir, mas tem a conta para pagar todo mês na Equatorial, você consegue ter um benefício. Você que tem um alto consumo, não quer investir, você pode ir para o Mercado Livre. Você que quer investir e quer zerar a sua conta, só pagar a taxa de iluminação pública e algum imposto que tenha na tua regra, você também tem a opção, certo? E eu não vejo por que não seguir esse caminho, porque é uma conta que é mensal. Tu me perguntou mais ou menos quanto é o orçamento de energia de um condomínio. Varia, mas é entre 5% e 16% do orçamento anual do condomínio. Muita grana, né? Então, se eu tiver lá 100 mil reais de receita para o condomínio, eu vou estar pagando aí entre 6 mil e 16 mil de conta de energia em média, tá? Isso é o que a gente está usando a nossa carteira. Nossa carteira de clientes, a gente pega toda a arrecadação mensal e coloca quanto se gasta de energia. Então, a gente tem o menor, que é 6%, e o maior, que é 16%. Então, só nesse cliente, se você tiver uma economia aí de 30% nisso, você vai ter aí um grande ganho operacional que você pode destrinchar e levar para outro lugar. Esse dinheiro e entregar um resultado melhor para o condomínio. Então, tá de parabéns aí pela tua explicação. E eu queria saber uma coisa. Qual é a maior dificuldade que tu tem em levar esse assunto para o condomínio? Muito boa pergunta, Renan. É assim, a maior dificuldade hoje que nós temos a grande maioria, né, são na hora das assembleias. Né? Das assembleias, justamente porque quando nós somos convidados para participar da assembleia, 95% acabam fechando. Quando nós não somos levados na assembleia, dificilmente fecha. Por quê? Porque o síndico ele não tem a propriedade de falar, né, sobre aquele tema. Então acaba se gerando, porque muita gente quando vai abordar a assembleia, na assembleia energia renovável, energia solar. Opa, beleza. O condomínio vai na intenção de que a energia é para o apartamento dele. E não é. Mas pode ser. Aí entra o diferencial da Time Energia. Por quê? Porque o condomínio, a área comum do condomínio vai receber energia solar, certo? E o condômino no apartamento recebe o desconto na fatura de energia dele, que pode chegar até 20%. O que é muito bom. É excelente. Sem investimento, sem fidelidade, sem adesão. Então, assim, é onde mais se perde, né? E assim, por nós já termos essa expertise quando se trata de financiamento voltado para condomínio, porque condomínio não tem fins lucrativos, não tem uma série de quesitos, mas nós temos algumas facilidades, né? E nós conseguimos alguns caminhos e aí trava na hora do financiamento. Porque de repente, por exemplo, aqui no Maranhão a gente tem muita questão de condomínio meio que ali ainda resolvendo pendências de CAEMA. Então acaba ali interferindo no CNPJ. Não é uma coisa que o condomínio está enrolado. Não é isso. É porque sabe que tem aquela transição de poço e aí acaba prejudicando. Então nós fazemos uma defesa junto ao banco, aplicamos alguns documentos. Se tiver sendo movida alguma ação judicial, a gente consegue anexar os documentos e a gente faz uma defesa e às vezes o banco acaba liberando. Certo? Já aconteceu vários casos. Outra coisa, CNPJs com menos de 2 anos, normalmente a gente tinha um impasse. Hoje São Luís tem mais de 1.000 condomínios, né? CNPJs ativos. Né? Não, tem 2.700 condomínios na ilha toda. A ilha toda, né? Então é muita coisa. Então assim, tem muito condomínio novo. E aí me perguntaram, eu participei agora de uma recente, o condomínio vai fazer 2 anos agora em outubro. E aí nós não conseguimos, junto ao BV, por exemplo, BV só financia a partir de 2 anos. Mas nós conseguimos, através de uma financeira de São Paulo, onde eles financiam um condomínio com menos de 2 anos. Então a gente já tem essa facilidade, com 0 de entrada. Né? Melhor coisa. Melhor coisa, com 0 de entrada. Então já aconteceu do condomínio dizer, mas eu quero dar uma entrada de 50%. Eu disse, ser bem franco com eles. Vai cair o valor da tua parcela. Vai. Mas não é uma coisa que vai te somar na tua despesa. Já existe. Então não há necessidade de você se descapitalizar, sendo bem franco. Né?
Então, assim, se fosse uma coisa que viesse somar na despesa, mas não tem. Então, assim, o que mais hoje trava, que acaba bloqueando mesmo, são esses pontos. Mas aí a importância de uma empresa que tenha propriedade no que está falando. Porque se você pega uma empresa, por exemplo, uma empresa que nunca fez um projeto de energia solar para um condomínio, ela vai passar e vai bater de frente ali com diversos fatores que vão ser novos para ela. Por exemplo, a ata da Assembleia, ela tem que estar ali, o texto tem que estar muito bem digitado com a questão do valor financiado, com a taxa parcela, de juros, taxa de da juros, aprovação. tudo. Por quê? Porque na hora que a gente anexar para o banco ele já vai dizer, opa, é um erro, já cai na hora. Então, a ata da eleição do síndico, né, o documento do síndico, o estatuto lá, a convenção, né, que tem que também ser anexado. Ó, eu tô até já dando spoiler aí, falando até já para quem nunca fez, né, as outras empresas. As outras empresas aí. Mas é isso. Então, eles fazem toda essa triagem. Então, a gente que já sabe esse caminho, ó, a gente teve agora... o edifício Angélica, por exemplo, lá que foi muito rápido o processo. Por quê? Porque a gente não ficou mandando para o banco aí depois o banco pede, aí depois o banco pede. Não, nós já sabíamos o que o banco iria pedir. Já levou logo tudo. Já tudo, anexou. Inclusive foi o processo mais rápido que nós fizemos. Assim, questão de 20 dias já estava tudo aprovado. Né? Depois, então, por quê? Porque já tivemos condomínios que já duraram mais. Mas assim, hoje... você que está nos ouvindo, procure, né, empresas que já tenham propriedade naquilo que está falando. E nossa engenharia, Renan, é própria. Nós temos o nosso engenheiro com milhares de quilowatts na conta já instalados. Nós temos uma equipe de montagem própria. Você não vai ligar para o montador quando der algum problema, apesar que energia solar, e tem até uma pergunta aqui, Renan, como fica a questão do seguro, né, do equipamento. E aí entra nessa parte que a gente pode falar um pouquinho rapidamente. Pode ser colocado no condomínio, porque o condomínio tem uma cláusula lá que é de dano elétrico. Né? Se o dano elétrico for um dano elétrico, né? Sim. Aí tá respaldado, né? Se for um dano elétrico, né? E se tiver sido causado por um dano elétrico. Agora, a grande questão é a questão do parecer técnico, né? Que tem que comprovar isso. E além do parecer técnico, você tem que ter o valor da cobertura para anexar nessa questão, certo? Mas é óbvio, gente, que vai ter manutenção. Você está colocando um sistema novo e o sistema tem manutenção. Tem garantia, tem tudo, mas precisa de manutenção, precisa de uma limpeza, precisa de uma desobstrução, precisa de verificar os conectores, eles podem estar oxidados. O condomínio não vai deixar de ter uma manutenção, até porque o próprio sistema ele já tem as regras de manutenção dele. Então a empresa que vende vai ter que explicar e dar o manual de manutenção para que o síndico opere e faça as manutenções dentro da norma para que ele não perca a garantia e não queime nenhum equipamento sem necessidade. Tem o risco de raio, que também é uma questão, né? Se o raio for direto no condomínio, pode ser que queime alguma coisa se não tiver um bom aterramento. E se vier da rede, é um dano elétrico. Tá? Perfeito. E é assim, exatamente, falando sobre a questão do raio, nós temos alguns dispositivos de proteção para isso, né? E nós usamos, né, tanto caixas que a gente chama de string, né, que protegem tanto da corrente CA contra a CC. O que é isso? A corrente que vem dos módulos e a corrente que vem da rede. Então isso ela acaba inibindo esse curto, né? E fora todas essas proteções que o Renan colocou muito bem, né, sobre a questão da própria segurança do condomínio em si, dentro dessa jurisprudência aí, nós também temos os seguros dos equipamentos, né? Sim. Nós temos e aqui eu vou falar para você algo, porque pense assim, Renan, uma coisa que me deixa indignado é quando eu vejo alguém omitindo a informação para enganar, sabe? Então assim, tem gente que diz assim, o sistema ele tem 25 anos de garantia. Uma parte do sistema, né? Pois é, realmente, o sistema tem 25 anos de garantia das placas. Mas de quê? 25 anos de eficiência de geração. Mas a garantia em si, de 90% dos fabricantes, é de 15 anos.
são de 15 anos no módulo. Então, qualquer dano ali dentro desses 15 anos estão na garantia. Ah, mas que ele vai gerar, aí a gente tem 25 anos. Mas pensa aqui comigo. Se você é um empresário, se você é um síndico, se você adquirir algo novo, óbvio que você vai ter que colocar isso no custo, a manutenção daquele novo. Quem não colocar isso vai acabar causando um problema para o seu condomínio. Coloque na sua previsão orçamentária. Existe uma técnica de previsão orçamentária que ela é muito importante. Cada sistema, cada área do condomínio, ela precisa de um orçamento. Você vai gastar para pintar, você vai gastar para manter, você vai gastar para trocar uma lâmpada, você vai gastar para trocar um vidro que quebrar, você vai gastar para manter a coisa. Então, não tem como também você colocar um sistema solar e não colocar isso no teu orçamento. Tudo vai ter o ônus e o bônus. Agora, você tem que ter um custo estimado, né? Também tem que fazer parte da previsão orçamentária. É mais um sistema. Eu nunca ouvi falar de alguém que perdeu dinheiro colocando, certo? Nunca vi. É uma das coisas mais tranquilas. Um payback aí de 30 meses, 40 meses no máximo. E claro que você vai ter que manter, cara. Você vai ter que lavar, você vai ter que chamar um técnico para dar uma olhada. Você vai ter que ver se a fiação foi adequada, se não tem algum problema elétrico. E o profissional adequado vai te ajudar nisso. Agora, é ilusório você criar algo novo e não ter a ciência de que aquilo vai precisar de uma manutenção, né? Então é ilusório. Existe o condômino que ele é iludido. Ele acha que as coisas que ele comprou no condomínio não precisam ser mantidas. Então isso não existe, gente. Tá? Agora, acredito que o benefício supera o custo em pelo menos aí várias vezes. Tá? E é isso. E assim, apesar que a manutenção de um sistema por exemplo, eu tenho clientes aqui que tem 4 anos de sistema. Não houve ainda uma necessidade de uma limpeza, por exemplo. Mas eu tenho um cliente que com 6 meses teve a necessidade de uma limpeza. Faz parte. Faz parte. Limpeza é manutenção. Exatamente. Aí entra com manutenção. E outra, eu deixo aqui até uma dica e alerto, né, a vocês que não façam a manutenção, a limpeza, achando que é só água e sabão. Porque ali passa uma voltagem embaixo daquilo. Então, de repente, não sei como é que foi feito o sistema. Então, ali você pode morrer eletrocutado. Com certeza. Só é uma coisa que é feita por profissional. Exatamente. Se você quiser fazer a sua, vá lá e aprenda como é que faz, né? Tem gente, pessoal, que acaba querendo fazer de tudo e não estuda. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer um curso técnico desse, não pode? Pode sim. Pronto, se é um curso técnico, tu quer manter o teu, vai lá e faz teu curso, mas não vai fazer coisa que você não conhece, que você não sabe como é que funciona. Você vai causar mais problema. Tá? É isso mesmo. E hoje a gente já está assim, eu não sei se tem outra empresa, mas nós já fazemos a limpeza hoje através de uso de drone. Então, hoje, não sei se o sistema está instalado no 10º andar, não importa. Nosso drone vai lá, nós temos uma química específica que a gente joga e aí ele dilui toda a crosta de fumaça, poeira, enfim, do que tiver, e depois o jato de água remove e a gente aplica ali uma camada, né, uma película, onde se teu sistema sujou em 2 anos, ele vai passar no mínimo uns mais 4 anos para poder sujar, se ele não tinha essa película. Muito bom. Então, assim, você ganha. Então, João Anderson, só para te perguntar, tu, além de vender o sistema, tu ainda tem um serviço de manutenção? Temos o sistema de manutenção. E hoje nós temos muitos clientes que a gente chama de clientes adotados. Sim. Né? São clientes que receberam ali o seu sistema por alguma empresa e por algum motivo essa empresa saiu do mercado, não está mais ou não está trabalhando com esse tipo de solução, e a gente traz esse cliente para a nossa base, nós montamos todo um relatório mostrando para ele como é que está o funcionamento e o desempenho do sistema comparado com relatórios do ano passado. Como é que eu sei que o meu sistema precisa de uma limpeza e de uma manutenção? Como é que eu identifico isso? Muito simples. Eu vou pegar junho do ano vigente, por exemplo, 2025, vou pegar junho de 2024. Então eu vou ver lá, meu sistema esse ano gerou 750 kW. E no mesmo período do ano passado ele gerou 1000.
Então nós estamos falando de uma perda de 25%. É muita coisa, hein? 25% é Aí demais. foge da normalidade. Sim. Nós temos um sistema integrado que todos os clientes que são conectados na nossa planta, nós recebemos um alerta. Ele notifica a gente. Quando o cliente é premium, nosso cliente premium, que ele paga ali, por exemplo, para ter o monitoramento dele de uma forma diferente. Então ele paga para a gente R$19,90 todo mês. Muito bom, então você ainda tem esse serviço de monitoramento. A gente está falando de venda, de manutenção, de cadastro do morador que está em casa, que não precisa investir. A gente está falando aí de limpeza e a gente está falando de monitoramento. Então, pelo que eu estou vendo, é um serviço completo para quem precisa desse tipo de sistema. Então, tá de parabéns, Jonas. E a gente tem trazido assim, nós temos viajado bastante, né? Sempre acompanhando as tendências, nos profissionalizando com cursos, diversos cursos. E esse agora é um software, né? Ele é um software que exigiu um investimento, mas nós fizemos esse investimento. Então, assim, ele notifica. Ele tanto me notifica quanto notifica o cliente. Excelente. Entendeu? Então, todas as informações a esse cruzamento. Então, assim, hoje, no dia, por exemplo, eu consigo identificar se o disjuntor do cliente for desligado. Muito bom. Entendeu? Então, porque assim, vamos supor, a gente está falando de um condomínio, são 10.000 kW, certo? Se eu fizer uma projeção de geração dia, eu estou falando de 333,33 kW dia, certo? Isso em real... É 300 reais por dia. Perdeu 300, irmão. Tá ferrado. Exatamente. Então, se eu passo 5 dias com esse sistema de já vai pagar a conta. Porque imagina você, aí síndico e o supervisor do condomínio que fica maluco. Sim. Porque ele tem que ir todo dia olhar se o disjuntor tá ligado, se o sistema dele tá gerando. Pessoal, hoje a gente tá com um papo muito bom, certo? Inclusive, tu já tá convidado para uma segunda versão, tá? Pra gente destrinchar um pouco mais. Mas o João Anderson hoje, ele tá com a filha dele fazendo aniversário. Aniversariando, então, a gente combinou que ia terminar às 20. Isso. E é muito importante, porque para nós que somos da igreja, a questão da família é muito mais importante que esse bate-papo poderoso. Verdade. E, pessoal, eu quero só agradecer vocês, mas... hoje o nosso papo foi um pouco mais curto e agradecer o João Anderson, mas cara, fiquei muito empolgado, muito feliz com o que você está falando, com o que você me falou, e a quem interessar estaremos te repassando aí. E a você que tem aí viu esse tanto de vantagem, por gentileza, se puder e achar que deve, chama aí o João Anderson para fechar negócio e ter economia na conta de energia. E o nosso episódio está acabando. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.